Você é aposentado ou pensionista, foi diagnosticado com uma das doenças graves previstas na lei, mas ainda não pediu a isenção do imposto de renda porque está com dúvida sobre o laudo médico? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, eu sei que esse vídeo é para você e você não está sozinho. Neste vídeo eu vou te explicar o que precisa conter no laudo médico para que a gente possa dar entrada no seu pedido de isenção. Esse é um documento essencial e se ele estiver incompleto ou com algum erro, o pedido pode ser negado mesmo que você tenha o direito. Por que o laudo médico é tão importante? O laudo médico é a principal prova de que você foi diagnosticado com uma das doenças graves previstas lá no rol da Lei 7.713 de 88. Como, por exemplo, o câncer, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, entre outras, certo? Esse rol é bem extenso, porém ele é um rol taxativo, ou seja, a doença que você teve é necessário que ela esteja expressamente constando no rol, ok? Sem esse laudo, nós não temos como provar o direito à isenção. E mais, não é qualquer laudo que serve. O que não pode faltar no laudo? Para que o laudo seja aceito na sua ação judicial como meio de prova para sua isenção, ele precisa conter identificação completa do paciente, ok? Nome, CPF. Ele precisa ter o diagnóstico detalhado do seu caso com o CID da doença, que nada mais é que o Código Internacional de Doenças. Também precisa ter a data do diagnóstico, que é um marco para a gente calcular desde quando você vai ter o direito, ok? E é necessário que essa data seja do início do diagnóstico. E também esse laudo ele precisa conter assinatura, carimbo do médico e que esse especialista coloque a data que ele está emitindo esse laudo, tá? Especialidade do médico precisa ser compatível com a doença que ele está diagnosticando, ok? Por exemplo, no caso do câncer, precisa ser um oncologista. Um erro comum é trazer um laudo genérico com frases vagas como doença grave ou um quadro compatível com neoplasia, porque isso não serve. É necessário que o laudo traga exatamente o seu quadro clínico, ou seja, paciente tal acometido por neoplasia X, CID tal, ele precisa ser bem específico, certo? O juiz precisa ver exatamente o nome da doença com base literal do que está na lei, ok? O laudo precisa ser do SUS? Essa é uma dúvida bem recorrente. E a resposta é que depende da via que você vai seguir com o seu pedido de isenção. Por quê? No pedido administrativo, é requisito que esse laudo seja emitido por um médico do SUS. Porém, nem todos os nossos clientes, nem todo contribuinte busca apenas ali a medicina especializada do SUS, como também tem ali a questão de planos de saúde, até pela essa questão mais burocrática, certo? Já no pedido judicial, o laudo pode ser emitido por um médico particular, desde que ele seja especialista na doença e contenha as informações obrigatórias. E por que a gente sempre orienta entrar com a ação pela via judicial? Além de ser mais seguro, de você estar assistido por um profissional, a chance de sucesso é maior e você pode usar o laudo que você já tenha. Lógico que desde que ele atenda os critérios exigidos, ok? E esse laudo precisa estar atualizado? De preferência sim. A gente costuma pedir que o laudo tenha sido emitido nos últimos 6 meses, principalmente para facilitar a análise do juiz. Mas se o diagnóstico for há muitos anos atrás e o laudo for antigo, a gente pode sim complementar com outros documentos médicos, como exames, prontuários, relatórios, ou até laudo complementar atual, que apenas confirme que o contribuinte teve a doença diagnosticada naquela época, ok? E se você estiver curado? Essa é outra dúvida que aparece recorrente aqui no nosso escritório. A resposta é: mesmo curado, você continua tendo seu direito à isenção, desde que comprove que teve a doença, ou seja, que o laudo médico ainda vai ser necessário.
Porque mesmo que o tratamento já tenha terminado, o que vale é aquele diagnóstico do passado e não se a doença está ou não ativa. O laudo é um dos documentos mais importantes para quem quer pedir a isenção do imposto de renda por doença grave, mas ele precisa estar completo, claro e assinado por um especialista. Se você está em dúvida sobre o seu laudo ou não sabe se está certo, fale conosco. Te orientamos e cuidamos de toda a parte burocrática do seu processo. Dúvida sobre isenção ou sobre laudo médico? Deixa aqui nos comentários ou entre em contato com nossa equipe e comece o seu pedido com segurança.